Muito bem, mais uma vez estamos aqui reunidos. Esse espaço que foi criado pelo Centro Espírita Paulo de Tarso para nós fazermos comentários, os estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos dar ênfase ao segundo capítulo, Meu Reino não é deste mundo. Antes gostaria de convidar a todos para fechar um pouquinho os olhos, agradecer ao Pai esse momento, pedir que nos abençoe todos nós e que essas energias possam chegar a trazer em nós a paz de espíritos, a harmonização dos nossos pensamentos e corações, removendo as nossas angústias e tristezas, e para sairmos daqui com um material muito bom para aplicarmos na nossa vida, na missão escolhida por nós, e que possamos ser chamas, mesmo que pequenas, a todos aqueles que convivem conosco, para levar a boa palavra, para espalhar o Evangelho, não só com os pensamentos, com as palavras, mas também com atitudes. Que Deus abençoe a todos e que Jesus nos ilumine agora e sempre, que assim seja. Muito bem, nós vamos falar o capítulo 2, eu vou ler uma passagem que foi anotada por João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37 do Evangelho, né, do Novo Testamento. É muito interessante porque João descreve o momento que Jesus se encontrava no palácio onde Pilatos iria dar o parecer final. Jesus tinha sido condenado pelos judeus e eles não poderiam tomar nenhuma atitude porque eles estavam sob julgo do Império Romano. E então Pilatos, que era o governante do povo hebraico naquele instante, é ele que decidia, que daria a palavra final. E esse era o julgamento que Jesus já tinha passado pelos judeus e estava esperando o parecer final do Pilatos. E essa anotação diz a seguinte cena: tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo de que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo tu és rei. E Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bom, gostaria de entrar um pouquinho no assunto da história local para a gente entender o pensamento dos hebreus da época. Voltando um pouquinho à história, nós vamos voltar ao tempo de Moisés até o nascimento de Jesus, que seria de 1.400 anos antes, 1.400 anos antes do nascimento de Jesus. Nesse período, né, que nós temos aí de 600 anos, houve a passagem do povo hebreu à presença de 16 profetas, contando com o maior de todos, que seria Moisés, o precursor, o libertador do povo hebraico do jugo dos egípcios. E lembrando, né, que Moisés era um dos médios mais potentes que surgiram até então, principalmente por seu feito das 10 pragas rogadas no povo egípcio para fazer com que o povo fosse liberto do jugo, né? Esse jugo aí pela escravidão que os egípcios usaram. Então, o povo hebraico era um povo preparado, sim, para entendimento de uma nova versão religiosa, porque era o único povo monoteísta, ou seja, acreditava em Deus único. A maioria dos povos eram pagãos e politeístas, eles tinham deuses para justificar todas as coisas da vida, e um Deus para várias situações. Então,
um Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da saúde, né? Bom, entrando nesse contexto, Moisés, ele foi um dos profetas mais marcantes. E os 16 deram continuidade ao trabalho de plantar nesse povo, de manter um povo bem primitivo, né? Que Deus era único, e os 10 mandamentos vieram ajudar a ter uma linha de conduta para que o povo hebraico pudesse seguir. Infelizmente, o povo hebraico é um povo muito vaidoso e muito orgulhoso, né? Porque eles tinham um anúncio em todos eles, né? Inclusive por a maioria, quer dizer, todos, inclusive por Moisés, a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus. E o profeta que mais trabalhou anunciando essa vinda foi Isaías, certo? Só que 400 antes do nascimento de Cristo, ficou um total silêncio do plano espiritual, porque não veio mais profetas. 400 anos depois, antes de Cristo, não veio mais profetas. E o povo hebreu ficou num silêncio total. E na procura, meu Deus, cadê os profetas? Os profetas sempre estavam aqui, né? Mas, com essa situação, acredito que foi necessário para que a vinda de Jesus pudesse resplandecer de uma forma diferente do que os hebreus estavam esperando, né? O povo judeu tinha muito orgulho, como eu falei, a tal ponto que eles pegavam muito ao pé da letra alguns ensinamentos. E eles acreditavam que Deus era partidário, que as pessoas judaicas, que eram ricas, inteligentes, saudáveis e que tinham poder, eram os eleitos de Deus. E que os outros, os hebreus, não eram. Os pobres, os estrupiados, né? Aqueles que não tinham saúde, esses não eram eleitos de Deus. E Jesus, ele veio fraturar esse pensamento cristalizado na mente deles. Porque quando Jesus iniciou o seu messianato, por volta dos 30 anos de idade, ele iniciou com o Sermão da Montanha. E depois de 3 anos, cerca de 3 anos, ele finalizou também, mas com um sermão profético. O Sermão da Montanha, ele vem falar sobre o que as bem-aventuranças. E olha, para a surpresa de todos, quem Jesus começa a citar como aqueles que precisam, que estão sobre os olhos de Deus também. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, os mansos e pacíficos, os que têm sede e fome de justiça, né? Ele fez um rol de espíritos que estavam encarnados lá, que passavam pela maior necessidade. Então, mostrando que Deus olha por todos e que não havia privilégios, né? Então, os judeus que acreditavam piamente nisso, principalmente os saduceus e os fariseus, que nós temos que lembrar que eram 12 tribos na época, né? Essas duas eram o que mais ficaram indignadas com essa citação, porque não foram citados os poderosos da época dentro do povo hebreu. E eles esperavam Messias que seriam muito mais poderoso do que Moisés, que fez as 10 pragas surgirem. No mínimo eles esperavam que Messias viesse numa carruagem de fogo, descendo pelos céus, saindo raios, condenando os povos que não fosse o povo hebreu, é claro, né? E que o povo hebreu tomaria o jugo por todo o planeta. Planeta não, né? Porque naquela época eu não tinha nenhuma noção do planeta, mas por todos os povos arredores daquela região. Isso era o que estava acontecendo naquela época. Então Jesus, ele veio fraturar o pensamento dos judeus, quando ele disse, não, Deus é para todos, né? Então Jesus veio fazer uma nova analogia, amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os bens terrenos, amar os próximos como a si próprio, dando referência, se você fizer o bem como você gostaria de receber, então faça para os outros. Mas Jesus veio trazer algo que feriu mais a fundo ainda aos conceitos
cristalizados dos hebreus: amai os vossos inimigos. Isso foi mais difícil, né? Amai os vossos inimigos. O amor que Jesus ensinou, né? Não é aquele amor fraterno, afetivo, carinhoso, do abraço, dos beijos, não, que nós temos pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pais, mães, parentes de todas as ordens, pelos amigos, não. Amar os inimigos já é não desejar mal e deixar a justiça na mão de Deus, não a nós. Que nós não nos tornássemos justiceiros. Bom, entrando nisso aí, nós vamos entrar no item 5 deste capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, cujo título é O Ponto de Vista. Quando Jesus veio e começou seu messianato, ele veio trazer um ponto de vista diferente. E aí, ele veio concluir com o Espiritismo, 18 séculos depois. E o Espiritismo veio trazer algumas elucidações daquilo que ofuscava, que não trazia um entendimento esclarecido, contido nos ensinamentos dele. E uma dessas lições que ele veio trazer é falar para nós que a vida da Terra é breve, é passageira. A vida da Terra é breve. Ora, e como que ele concluiu a isso, né? Como trouxe a conclusão dessa situação? Porque ele veio falar que a vida do espírito é que é permanente e que a nossa passagem terrena é breve. Então ele veio tirar a morte como ponto final, trazer um outro ponto de vista. A morte é só um encerramento de um processo evolutivo de cada espírito terreno. E ainda vem falar que nós voltamos muitas vezes. E a nossa passagem aqui é apenas por uma escola, por um aprendizado que nós precisamos entender. Ele veio explicar, através do Espiritismo, que as vicissitudes que nós passamos, de ordem orgânicas, doenças crônicas, malformações, familiares difíceis, abandonos, né? Agressões que nós sofremos, as dificuldades terrenas, tanto social, de encontrar um emprego ou uma condição social que desse mais respiro, mais desafogo, tudo isso tem um motivo, tem uma razão de ser e são breves. São escolhas que muitas vezes partem de nós para o nosso crescimento. A espiritualidade fala que nós aqui na Terra temos que passar por todas as profissões. Verdade. Então são muitas profissões que ainda temos que passar, algumas já passamos, porque nós precisamos fazer a asa intelectual da inteligência crescer. Mas isso não é o suficiente. Para levantar voo, não é uma asa só. Precisamos ser sustentada pela asa do amor, do afetivo, da asa emocional. E aí nós viemos aqui também aprender não só a escola, das informações que nós temos nas faculdades, nas escolas, nas universidades, onde vamos futuramente aplicar o nosso trabalho, a nossa profissão, mas também dos convivência que nós temos aqui com os afetos e desafetos de todas as ordens, conhecidos ou desconhecidos. Então nós temos que trabalhar as nossas dificuldades e vicissitudes para vencer esses obstáculos que são necessários, né? Como que o atleta vai concluir uma corrida, né, de obstáculos se ele não treina, se ele não se esforça para conseguir o salto correto no momento correto e vencer os obstáculos? Então, quais são os obstáculos, quais são as forças que esse atleta vai conseguir obter? É através da paciência, da resiliência, da tolerância, é através do esforço, da abnegação, da indulgência, é através da caridade, da fé, da esperança. Isso é a força motriz que nos move para a gente conseguir superar os obstáculos da dor, das dificuldades, dos desenganos, das injustiças. E vamos conseguir fazer a conclusão da nossa corrida no final desta vida. E vamos aproveitar que esse conhecimento nos chega agora para nós aplicarmos, não é verdade? E aí Jesus veio também trazer um ponto de vista que a morte não é o ponto final, né? Ela não assusta mais
a nós? Bom, continuando nesse ensinamento, nós aprendemos o quê? O desapego. Desapego aos bens terrenos, né? Aos títulos, a matéria dos bens terrenos através da riqueza, inúmeras riquezas, né? Que nós possamos aí acabar acumulando, dos bens materiais, do poder da ambição frustrada. Às vezes a gente sonha tanto ter uma profissão, só que não está na nossa missão deste momento. Então a gente tem que ter paciência e resignação para entendermos que o nosso momento é outro, né? E da injustiça que nós sofremos, né? Se hoje somos injustiçados, é porque alguma vida passada houve alguma coisa partindo de nós, a injustiça para com o nosso próximo. Então, a lei da ação e reação, né? Do resgate, e compreendendo através do Espiritismo, a gente põe o chapéu da humildade e acaba aceitando, né? Então, nós sofremos muitos tormentos causados por nós mesmos quando nós nos apegamos e cristalizamos tudo isso, né? Títulos, bens, nomes que a gente acaba recebendo, né? E a gente quer que isso fique permanente em nossas vidas. Então, o conhecimento da vida futura nos traz mais resignação de aceitarmos o que nós estamos vivendo agora, né? O impulso da lei do progresso, ela é importante na nossa vida. Por isso Deus não condena que nós conseguíssemos ter algumas regalias, aproveitar alguns dos prazeres terrenos. Deus não condena. O que Deus condena é o abuso que nós praticamos dessas leis terrenas, que nós fazemos através desse abuso. Pessoas ricas que fazem colecionamento, né? Colecionam carros, tem mais de 20, 30 carros de marca caríssimos. Um dinheiro dispendiado de uma forma, né? Deslocado de uma forma que não leva a nada, né? Isso é muito ruim. E não é só isso, os quadros, como se diz, bens materiais como joias, como inúmeros bens de imóveis, né? Você pode ter um carro a mais, 2 carros a mais, você pode ter 1 ou 2 casas a mais, que são os privilégios que a tua condição de empresário, provavelmente, né, traz para você. O que Deus condena, então, qual é o errado nessa história? É o abuso. Então, o abuso é que a gente tem que ter noção, né? Então, o Espiritismo, ele nos ensina a lidar com os bens, a perda dos bens terrenos, porque são bens temporários. Nós somos apenas as pessoas que usufruem, mas não somos donos desses bens, permitidos por Deus, né? Então eu gostaria de falar um relato aqui muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 deste mesmo capítulo, né? Meu reino não é deste mundo, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma declaração de uma rainha, chama a Declaração de uma Rainha de França, que foi psicografada e coletada lá por Allan Kardec em Havre, 1863. E eu vou fazer um resuminho, né? Essa rainha de França, ela fala: rainha, eu fui aqui na terra, e rainha, pensei ter chegado ao plano espiritual. Eis que foi a minha surpresa que me encontrei sozinho, sem as pompas e honrarias que eu estava acostumada a receber. Eis a minha surpresa quando cheguei e vi que nenhum súdito meus acompanhou essa jornada, essa entrada ao plano espiritual. E qual foi a minha decepção? Que muito, mas muito acima de mim, estavam pessoas que eu considerava desprezíveis, insignificantes, por não ter o sangue nobre. E ela depender dessa ajuda dessas pessoas para ser recebida ao plano espiritual. Então, ela faz ainda mais uma declaração. Aqui no plano espiritual, não
cobra os títulos que você tem, se você foi doutor, mestre, se você foi presidente, governador, prefeito, ou vereador, deputado, senador, se você foi algum outro título como diretor, presidente de firmas e empresas. Nenhum desses títulos valem. Aqui no plano espiritual, nem os bens que você tem é levado em conta. Nada, tudo isso é insignificante. Mas o que eles cobram é aquilo e a posição que você assumiu, que você obteve, que lágrimas você enxugou, que bens você ajudou na comunidade que te servia, que condições de caridade você proporcionou para a evolução daqueles que eram seus dependentes. É isso aí. E ela ainda faz um apelo para que todos nós oremos por essas pessoas que são apegadas aos bens, que eles possam receber as bênçãos de uma oração para desligar dessa ilusão criada aqui na Terra, porque lá no céu você é o que é, não o que você tem ou o que você possui. Esse é o momento que nós passamos aqui, né? Para a gente entender o ponto de vista que nos servem aqui. Ainda continuando essa situação, eu gosto muito de ler este livro, que é o livro Vivendo o Evangelho, psicografado pelo Baduy, Antônio Baduy Filho, e ditado pelo espírito André Luiz, o mesmo espírito que trabalhou com Chico. Esse livro, ele vai falar, ele fala sobre todos os 28 tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo e comenta cada item. E o item deste Evangelho, que é Meu Reino Não É Desse Mundo, ele fala sobre a rainha, né? O item 8, uma rainha, né? Uma realeza terrena. E o nome deste passagem é passaporte. Olha como ele simplificou o entendimento para nós. Passaporte. O empresário e o operário, o comerciante e o balconista, o médico e o enfermeiro, o artista e o servente, o professor e o aluno, o religioso e o incrédulo, o cientista e o ignorante, o arquiteto e o pedreiro, o escritor e o iletrado, o governante e o cidadão comum. Todos vão atravessar a fronteira do mundo espiritual e passar pela alfândega da consciência. Na bagagem pouco importa o rol de títulos honoríficos, certidões de poder e prestígio, ou dificuldades e sofrimentos porque tenham passado. O patrimônio moral é o único documento válido para entrar com serenidade na vida futura. Sem esse passaporte devidamente preenchido, com as anotações do bem, o espírito recém-liberto da vida material sofre as consequências de seus enganos e sente a necessidade de novas experiências físicas, almejando a renovação íntima e o respeito às leis divinas. No reino de Jesus não há privilégio nem disfarce, cada um é o que é. E que isso nos cabe a reflexão íntima de colocar a nossa posição, que todos nós somos missionários, cada um com sua missão, pequena, média ou grande, mas a missão é de importância igual a todos por Deus, quando Ele nos dá essa missão. Então vamos fazer uma reflexão e aprendermos que o mais importante é trabalharmos com Jesus, é nossa reforma, nossa transformação moral e principalmente fazer com que possamos dar atenção ao nosso próximo e crescer aos olhos de Deus para que a nossa entrada, nosso passaporte receba o carimbo de validado. Que a paz de Jesus e que as bênçãos divinas cheguem até vocês. Que assim seja.